O Vênus também foi uma coisa assim da pandemia, o boom, né? Foi. E a gente começou em janeiro de 2021, quando iam começar a abrir as coisas, mas daí voltou a pandemia. E o podcast, de maneira geral, é uma coisa que estourou, né, na pandemia, fazendo companhia, eu acho, para as pessoas que estavam em casa, né? Com certeza, acho que foi... A pandemia foi bem responsável assim, pelo sucesso de podcasts, porque fazia tempo que as pessoas não conversavam. E outra que a entrevista na televisão se criou um costume na cabeça das pessoas de ser aquela coisa curta. Então, por exemplo, você nunca ia ver seu artista conversando por 2 horas sobre assuntos triviais. Sim. Sabe? Uhum. Isso era muito impossível. Então, o podcast trouxe esse formato novo na comunicação. Na verdade, já tinha podcast, né? Que era o audível. Sim. Então, isso já rolava. Mas esse formato de videocast com convidados e de 2 horas para cima, que nem o Joe Rogan começou a fazer nos Estados Unidos e o Flow trouxe para cá, para abrir esse formato no Brasil, cara, aí esse que pegou de verdade. Será que nos outros países, além do Joe Rogan e dos Estados Unidos e o Brasil, virou uma febre mundial, será? Sim, porque eu pesquisei outro dia, eu estava pesquisando o que estava em alta dos podcasts pelo mundo. Eu fico pesquisando. Na Europa, febre. Ah, é? Febre. Na Europa tá uma febre. E na Argentina também. Na Argentina também? Também. Quando você falou pesquisando, era porque para entender tipos de assunto? Eu queria entender o que estava em alta para ver o que seria a próxima tendência dentro dos podcasts. Eu fico pesquisando essas coisas, sabe? Para entender quais serão os próximos passos. Porque geralmente isso acontece lá fora, depois vem para cá. Tá. Então eu fiquei vendo se tinha alguma nova tendência, algum quadro novo para fazer, tipo de cenário e tal, alguma ferramenta nova, mas ainda não. Ainda lá fora tá o mesmo formato, mas quadradinho, sabe? Quadradinhos. De mesa, microfone, convidado, e é isso. Você vê mais... O que é mais comum? 2 pessoas conversando, 3, 4, não tem nada a ver? Lá? Ou no Vênus? Não. Lá fora, eu vi 2 tipos de formato. Um que eram pessoas que pareciam estar sempre lá, sabe? Um time de pessoas, tipo, comentaristas. Ah, tá. Sabe? Uhum. Uma mesa assim, ampla, com 4 pessoas e conversando 2 horas sobre um tema. E também um cara com um convidado bem estilo Rafinha Bastos. Ah, tá. Frente a frente ali. Daquele jeito. Um episódio um pouco mais curto e num estúdio muito parecido com o do Rafinha, inclusive. Eu vi vários assim. Ah, é? Que é mais fechadinho, assim, né? E que tem uns quadros atrás, sabe? Uma luz e tal. Acho que pegaram de referência do Mais Que 8 Minutos, com certeza. Ah, é? Eu acho que sim, porque são podcasts mais novos e o Mais Que 8 Minutos já tinha esse cenário, né? Sim, e é grande pra caramba. Se o cara for pesquisar os grandes, vai acabar caindo no Rafinha, né? Eu tava nessa pira de ver o que tava rolando lá fora pra poder trazer pro Vênus, de repente, mas ainda não encontrei nada decisivo. Entendi. Bom, estão indo bem pra caramba, né, meu? O Vênus, você disse? A gente tá, lutando aí pra ir cada vez melhor. Quais foram as grandes mudanças, assim, da sua vida? Como era a sua vida antes da pandemia? Então, a pandemia já chacoalhou a vida de todos, né? Foi. Na sua, mais ainda, porque você começou um novo projeto, um projeto de sucesso, né? Como que era a sua vida antes? Cara, antes, como eu comentei, eu tocava como DJ e cantava nos eventos, né? Logo antes, eu estava achando que isso era já mais antigo, assim. Não, eu comecei em 2014, 2015 e fui até 2020. Quando entrou a pandemia, eu fazia evento, quase todo final de semana, assim. Mas eu não tinha... Não era uma coisa que me dava uma estabilidade financeira, sabe? Ainda era muito incerto, porque o valor que se pagava de freela não era muito legal, porque eu não era a artista e as minhas cine como DJ. Não, eu era contratada de uma empresa que podia ser eu, podia ser outra pessoa, entendeu? Entendi. Era uma DJ qualquer da festa. E aí, quando eu comecei a estourar na internet, assim, a viralizar e tal, ganhar seguidor e tudo mais, aí as coisas foram mudando um pouco, o meu cachê aumentou, alguns eventos me chamavam especificamente. Aí, quando as coisas estavam começando a melhorar, que o pessoal estava chamando DJ Yas mesmo, ou eu quero Yasmin para cantar no meu evento, e aí o cachê estava aumentando pra caramba, veio a pandemia. Ah, tá. Aí eu fiquei, caraca, não foi.
quase foi, mas não foi. Falei, não foi minha vez agora, e aí quando eu retomar, talvez eu não tenha ainda esse público na internet, o que eu vou fazer? E tô sem grana, no meio da pandemia. Comecei a focar na internet, que era o que eu conseguia fazer. Focar na internet, eu digo, nas minhas redes mesmo. Então, comecei a testar, isso que você estava falando de testar o público, com música, eu comecei a testar com conteúdos no geral. Tá. Então, eu soltava um vídeo cantando, aí soltava vídeo imitando, aí eu soltava vídeo fazendo receita, aí eu soltava quiz de cultura pop, um monte de conteúdo variado. Comecei a, disparar. E aí, o que ia melhor, eu montava na minha rotina de conteúdo. E fiquei ali, aquilo me salvou e tal. E aí, numa dessas de produzir conteúdo, que o Zé Graça, sabe o Zé Graça? Que apresentava como vinheteiro o Master Podcast. Não. Foi o primeiro... Não sabe, não? O Zé Graça é um criador de conteúdo das antigas que ele modulava a voz dele para uma voz bem fininha e narrava vídeos em 2006, quando o YouTube estreou. Então ele falava, tá lá, menininho! E ficava narrando uns vídeos de comédia. Tá. E ele estourou assim e tudo mais. E aí, o Master Podcast foi o primeiro podcast no Flow. O primeiro de todos. Antes de ter Estúdios Flow, antes de ter nada, antes de ter Podpah, foi o Master. Ah, é? Chamava... Com o Zé Graça. Com o Zé Graça e o vinheteiro. E o vinheteiro, olha só. E aí, no meio da pandemia, agosto, os caras me chamaram pra ir lá. Ia ser o segundo episódio. E aí o Flow tava testando isso de emprestar estúdio e ver como é que seriam outros programas além do deles e tal. Eles já estavam em São Paulo? Já. Estavam em São Paulo, mas naquela primeira casa, sem ser essa anterior. Tá. A primeira mesmo. Tá. Primeirinha. Que era só uma casa e tal, reta, não tinha andares, era só uma salinha. Tá. E aí eles me chamaram lá. E aí Como convidada? Como convidada. Eu participei do Master, porque o Zé Graça me conheceu gravando um quadro de humor pro canal dos Castro Brothers, que é o UTC. E aí ele gostou de mim e me chamou como segunda convidada do Master. E eu fiquei honrada, porque, cara, eu falei, o que eu tenho pra falar de 2 horas, gente? Falei, em 2 horas eu vou falar o quê? E aí, mas fui lá e tal, e o episódio rendeu super. Eles trocaram uma maior ideia comigo e tal, e as imitações, os cortes de imitação viralizaram na própria plataforma. Tem uns que tem 3 milhões e tal. Uau. E o episódio foi super bem. Naquele dia o Monark tava no estúdio. E o Serginho, sabe o Serginho? Sim, o irmão do que Igor. tocou com vocês. Exato, Serginho. Eles estavam pelo estúdio, e aí quando eu saí do Master, eu falei, pô, um dia eu queria vir aqui ao Flow. Se vocês quiserem me chamar quando eu for maior na internet e tal. Aí eles falaram, tá bom. Nem ligaram muito. E aí, uns 3 meses depois, realmente eles me chamaram. Eu nem tinha ficado maior nem nada, mas acho que eles gostaram e tal. Eles chamaram e eu vi aquilo como, cara, uma oportunidade de mostrar outros lados meus, contar a história da minha família, contar a história do meu pai, que veio do Líbano, fugido da guerra, e contar o lado da minha mãe, e contar toda essa trajetória minha da adolescência, aprendendo coisas. Depois virei uma adolescente gamer, que ficava jogando pra caramba. Depois fui trabalhar com música, sou formada em comércio exterior, viralizei imitando Cebolinha, muita informação aleatória junta. Sim. Eu contei tudo isso no Flow. E aí, eles falaram ao vivo no meu episódio. O Igor falou, você tinha que ter um podcast seu. Você manda muito bem e tal. Você sabe como funciona podcast. Você não veio com cabeça de entrevista. Você total tem que ter um podcast. Que legal. Eu falei, então me produz aí, já que vocês estão virando produtora. Aí eles falaram, tá bom. Olha só que legal, tá bom. cara. E aí, na hora, ao vivo, eles falaram? Falaram ao vivo. Daí até perguntaram, você mora muito longe? Eu moro longe. Aí eu falei, ninguém fala, hein? Ninguém da produção fala nada. Falei, tem o carro, tem metrô... Nada é longe. Nada é longe para fazer. Nada é longe para quem quer fazer. E eu gostei realmente de fazer podcast. Uhum. Eu achei nisso uma forma de comunicar que eu poderia ir bem, sabe? Que eu poderia trazer para o universo feminino. Eu não tinha nenhum videocast feminino no Brasil. Nenhum. Olha. E aí, no começo do ano seguinte, isso foi em outubro que eu fui ao Flow. Em janeiro, a gente sentou, fez reunião. Chegou no nome da Cris Paiva. Chamamos ela para o projeto, ela super topou. 26 de janeiro, o Vênus começou como o primeiro videocast feminino do Brasil. Uau, que legal. Muito legal, né? Como as coisas acontecem assim. E foi muito minha salvação. Porque aí eu pude criar uma estabilidade financeira, pude evoluir muito como pessoa, pude evoluir minha forma de comunicar, porque, você sabe, o ao vivo
Sim. traz uma experiência pra gente que é, meu, inenarrável, um valor inenarrável ao vivo. E aí meio que foi minha escola, e aí a gente começou fazendo 3 Vênus na semana, passou para 4, hoje são 5. A Olha gente faz só. todos os dias lá, hoje a gente tem o nosso próprio cenário, já estamos em quase 300 episódios, quase batendo 800 mil inscritos, e vamos rumo ao 1 milhão aí. Quando a gente crescer, quando eu for gente grande, eu quero ser que nem o Vênus. Não, vocês já são. Pô, vocês são gigantes, cara. Vocês são gigantes. E eu lembro quando chegou esse projeto do Amplifica na casa, tava todo mundo muito animado. Muito animado. Sim, a ideia realmente contagiou o pessoal Contagiou, lá. porque o pessoal, mano, isso aqui é genial, não tem ninguém fazendo isso. O pessoal já te adorava, né? Você já tinha ido lá como convidado umas 2 vezes? Sim, eu fui uma vez. Ah. A minha sorte é que o Igor era fã mesmo do meu trabalho Ele é do muito Angra fã e do tal. Angra. Isso ajudou muito. Então, quando eu estive lá, eles me trataram com muito, muito carinho, assim, muito... Ele e o Monark, eles sempre gostaram de você mesmo. E aí eu aproveitei e falei, bom, eu tenho uns projetos que eu quero fazer funcionar e eu não queria fazer funcionar sozinho. Tipo, meu canal de YouTube mesmo eu abandonei, porque eu falei, putz, sozinho eu não quero fazer, eu quero fazer com equipe, com gente para eu debater. Adoro ter um diretor aqui para me Sim, o pessoal me que ajudar. movimenta algumas coisas, né? Eu gosto de trabalhar em equipe. Sei. Mesmo. É engraçado que o que você falou desse negócio do Igor virar e falar, tá bom, vamos fazer. Tipo, a gente chegou nesse momento uma hora A também. reunião dele com vocês foi isso também? Não, e também rolou dele virar e falar. Ele até virou pra gente um dia e falou assim: mas vocês querem que eu ajude vocês, pelo menos, a construir o canal e dar um direcionamento? Ou vocês querem fazer parte dos estúdios Flow? Aí o Rafael, nessa hora, sou grato por essa resposta. O Rafael olhou na cara do Igor e falou assim: não acredito que você tá me fazendo essa pergunta. Como assim? Se eu quero uma ajuda sua, se eu quero estúdios Flow? Pô, vamos trabalhar com estúdios Flow, vamos fazer junto, né? Sim. Mas foi uma curiosidade, porque o dia em que o Rafael foi no Flow a primeira vez foi no dia em que a gente se conheceu aqui no estúdio. Aqui? E aí a gente uniu as nossas ideias, a minha, da Fernanda, do Gustavo, com a dele. E aí, por um acaso, ele conversou e o Serginho falou, pô, se tiver um projeto, apresenta aí. E aí a gente... Foi tudo muito doido, porque então. no dia que eu fui lá, né, na primeira vez que eu fui, eu estava aqui antes, no estúdio aqui, estava conversando, e foi o dia que eu conheci o Deco. Falei, eu estou procurando parceiros para fazer uma coisa assim, assado, falei por alto. E aí fui lá, conversei pela primeira vez com o Igor e tal, e eu falei, putz, eu acho que eu vou apresentar para os caras do Flow. E eu falei, quando ele me fez essa pergunta, eu falei, Igor, se você não abraçar, nem sei se eu vou fazer. Vou comprar essa ideia sozinho. Sim. Tô afim. Agora, se tiver gente comigo, falar, vamos time, aí. né? Porque daí é aquela coisa, todo mundo faz 1000 coisas, né? Então, e eu sei quanto que você precisa se dedicar. E se você tá sozinho, cara, é muito, né? É muita coisa pra cuidar, porque a galera acha que a gente só senta aqui e troca ideia durante 2, 3 horas. Tipo, se fosse só isso, tava difícil já, mas tava até que ok. Sim. O resto é que é duro. Você cuidar da parte burocrática das coisas, aí você faz reunião com o comercial, faz reunião com o financeiro, aí você cuida da agenda, e tem a produção, e aí tem que direcionar a produção, e a produção bate nome, aí a gente recebe um não, o que a gente pode fazer agora? O convidado de amanhã desmarcou, o que a gente faz? Cara, vocês conseguem gravar uma gaveta amanhã? Teve dias que a gente gravou 3 episódios seguidos. Ah, é? Pra ter gaveta. Pra ter gaveta, porque às vezes chamavam para outro trabalho e tal, e a gente tinha que viajar no meio da semana e soltava essa gaveta. A gente tá nesse momento também fazendo algumas gavetas para projetos futuros aí, datas que a gente tenha que se ausentar. Mas o Vênus tá aí, tá de vento em polpa, e eu sou muito grata ao Monark e ao Igor por terem visto isso acontecendo, terem tido esse vislumbre, sabe, de um podcast, um videocast feminino acontecendo, e terem visto isso em mim e visto isso na Cris, meio que mudou minha carreira, assim. E hoje é o projeto para o qual eu mais me dedico. Eu me dou inteira para o Vênus. Eu sou muito assim, minha vida é muito de ciclos. Eu pego um projeto novo dentro da arte, sempre dentro da arte que eu me dedico mais. Tanto ser DJ, tanto ser cantora nos eventos, ou na internet mesmo, ser criadora de conteúdo, ou apresentadora de podcast, eu abraço o projeto e aquilo vai ser a minha vida. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para aquilo funcionar, até esgotar todas as possibilidades.
Porque um dia pode ser que esgote, né? Um Sim. dia pode ser que videocast não seja mais um conteúdo relevante no Brasil. Sim, E a gente passe fome. Não, isso não. Não, isso não, porque você já mostrou que você tem várias aptidões e vários... vai pra cá, de volta pro DJ, aqui, então isso é Exato, muito bom, é importante. Você manja de game, então pronto, vamos fazer um negócio... Exato, eu acho que você vai agora... Mas o Vênus ainda tem vida longa, o Amplifica tem vida Sim. longa, o Flow tem vida longa. Acho que videocast, conversa não fica velha, sabe? Conversar não fica obsoleto. Sim.